Olha, o mundo vive uma transformação urgente e necessária na forma como lida com resíduos, emissões e uso de recursos naturais. No centro dessa mudança estão os profissionais de ESG, que hoje ocupam posições estratégicas dentro das empresas e têm um papel fundamental na construção de modelos de negócio mais sustentáveis, eficientes e responsáveis. E a recente edição da Waste Expo em Las Vegas, uma das maiores feiras do setor de resíduos do mundo, trouxe tendências importantes que dialogam diretamente com os desafios e as oportunidades do Brasil. Para entender melhor esse cenário, conversamos com Carolina Bedran, diretora de ESG e Impacto no grupo KWM, que acaba de retornar do evento nos Estados Unidos. Tem uma trajetória sólida no setor e experiência em iniciativas de economia circular. Vem compartilhar conosco essa visão importante de sustentabilidade, futuro, sustentabilidade empresarial. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada, João. Uma alegria estar aqui com vocês. Vamos lá, me conta, já que estamos falando sobre o Waste Expo, um dos maiores eventos do setor de resíduos do mundo, né? O que mais chamou a tua atenção? O que o mundo está fazendo? Estamos para trás? Estamos acompanhando algumas iniciativas do Brasil que também foram compartilhadas. Como é que foi essa tua visão lá dessa feira, desse evento? Então, João, foi uma alegria, primeiro de tudo, né? Poder estar lá e ver que tipos de inovação, o que existe de mais novo dentro desse mercado aí de gerenciamento de resíduos. A feira, ela é muito mais voltada, obviamente, à gestão de resíduos, mas ela também traz aí aspectos voltados à sustentabilidade de forma geral. Então, a gente viu bastante coisa relacionada à aplicação já de inteligência artificial nesse mundo, né? Mas como assim, cara? O que tem ali como que a gente pode aplicar a inteligência artificial? Então, existem tecnologias já que conseguem, por exemplo, numa esteira de separação de resíduos, visualizar por meio da inteligência artificial o tipo de resíduo que está aqui passando naquela esteira e já fazer alguns tipos de separação desse resíduo com essa inovação. Outras questões aí mais voltadas ao dia a dia de um processo industrial, trazer inteligência para os equipamentos já existentes. Então, uma prensa normal ali, mas pode ser que tenha indústria que tenha 10, 20 ou mais prensas. E aí, nesse momento, você tem a automação da informação sendo conectada aí já com bancos de dados para decisões mais assertivas aí com relação à gestão ambiental, à produtividade e à eficiência, que também tem a ver com o meio ambiente. A partir do momento que você reduz o uso de recursos aí naturais, energia, água aí para os processos, com certeza isso traz aí também melhoria ambiental. E aí a feira traz aí um monte também de tecnologias voltadas à logística, que é bem bacana, né? Muito forte essa parte da logística. Então, inovação em caminhões, melhorias pro motorista. Muito bacana, assim, você ter inovações que permitem que o motorista opere alguns processos de dentro da cabine. Ele não precisa descer, principalmente em regiões aqui como a nossa, mais úmida, mais fria. Então, a feira já traz aí, promovendo também a segurança, né, desse trabalhador. É bem bacana. O que está mais acessível, Carol, do que você encontrou lá? Porque a gente tem no Brasil, um país de dimensões continentais, uma realidade, aliás, todas as realidades possíveis, né? Não é uma única realidade. E o que está mais próximo dessas inovações, o que já acontece em outras cidades ou grandes potências do mundo e que a gente pode, talvez sem tanto esforço ou fazendo um esforço considerável, transformar o nosso dia a dia? Eu vejo assim que muito voltada na parte de equipamentos, né? A gente ainda tem um avanço a ser feito em termos de trazer equipamentos ali. A gente tem aí hoje já no grupo KWM uma série de equipamentos, os grandes prensas, picadores, enfim, trituradores, equipamentos voltados a isso, tá? Eu vejo que o Brasil ainda está um tanto quanto distante dessa realidade. A gente ainda tem ali um básico a ser bem feito, mas sempre a gente traz aí inspirações, né? Principalmente com relação a essa parte de segurança e qualidade de vida do operador. Já tem ali itens que a gente pode trazer, inovações que a gente pode trazer, que são viáveis e factíveis aqui, né? E outras tecnologias, né? Coisas que a gente já está vendo acontecer aqui no Brasil, mas ainda está bem inicial. Toda a parte de voltado, que é muito forte lá nesse problema do descarte de
alimentos, né, embalados, assim. Então a gente viu já tecnologias para desembalar esses alimentos e separar, né, o orgânico do material ali da embalagem para poder reciclar. São itens que a gente nem ouve falar muito por Mas aqui tecnologias ainda. com máquinas sem equipamento. Sem o operador ali ter que botar a mão. Claro, Bom, não, ele tem que estar supervisionando. Isso, tem mais que o papel do operador nessas máquinas é mais de apertar o botão e tudo mais, mas tem situações que se tornam insalubres, né, dentro desse contexto aí, principalmente de orgânico. Então, pensar nessas tecnologias, assim, ver que isso já está acontecendo de uma forma escalável, né, que é importante também. Não adianta a gente fazer algo ali muito em formato piloto, né? A gente precisa ter a possibilidade de escalar e trazer isso aí para atender nosso mercado. Agora, isso que você estava falando, reflete diretamente no nosso comportamento, né? Na hora que a gente vai jogar o lixo, um resíduo, né? Eu ainda falo, o lixo tem... o lixo já é coisa do passado, hoje é resíduo, não tá certo. Não, ainda a gente gera lixo, né? O resíduo a gente costuma falar que é aquele que a gente consegue separar e dar uma destinação mais adequada. O lixo é quando sobrou, não tem mais jeito, e daí aí vai para o aterro, assim, que é o... Ou seja, uma embalagem que tem comida, tá errado, né? O fato de você jogar essa embalagem de plástico, que pode ser reciclada, junto com a comida, e você joga isso no lixo comum, já... o nosso comportamento que tem que mudar, porque isso vai ter um reflexo um reflexo em cadeia, né, Carol? Isso, reflexo em cadeia, exatamente. A gente consegue, em separando, promover a possibilidade, pelo menos, desse resíduo ser reciclado, ser reaproveitado, né? Se não, dentro de um processo de reciclagem, um reaproveitamento energético, que também é uma forma aí de reciclagem, transformando isso no poder calorífico desse material em energia. Bacana. Aproveitando tua experiência profissional, enfim, a tua área de atuação, qual que é o papel estratégico dos profissionais hoje, né, de meio ambiente dentro das empresas? Observar, inclusive indústrias, a quantidade de resíduos que se gera, quanto isso pode ser aproveitado, até mesmo para gerar economicidade, além de critérios técnicos, né? O que mais eles precisam ter de visão e comprometimento com a visão e a missão da empresa? João, a partir do que você me pergunta, eu primeiro, né, queria fazer uma reflexão aqui, trazer uma reflexão do papel desse profissional de meio ambiente, né, que por muito tempo era aquele profissional que falava não. Uhum. Então, pessoal do meio ambiente, a gente pode construir uma área aqui, uma nova indústria? Não podemos, porque aqui tem uma área, tem uma árvore, Então, era muito visto como um profissional que não deixava as coisas acontecerem. E hoje, a virada de chave é ver esse profissional como um influenciador dentro das organizações, de forma estratégica, mas que ele vai mostrar de que forma esses riscos e oportunidades relacionados ao meio ambiente vão gerar valor mesmo para essa indústria, para essa empresa. Precisa, né? Uhum. E isso é possível, é viável. Então, não só com a parte de destinação de resíduos e tudo mais, mas também com evitar esses riscos. Então, esse profissional hoje, ele precisa ter visão sistêmica, ele precisa saber se comunicar com diversas áreas, com diversos níveis, ele precisa entender de ESG, ele precisa entender de finanças. Ele tem que falar essa linguagem dentro da organização. E ele precisa ser um articulador. Ele precisa conectar essas diversas áreas de forma a influenciá-las porque ele não vai fazer nada sozinho. Você concorda comigo? Ele não tem como fazer nada sozinho numa indústria que tem 2.000, 3.000 funcionários. Por mais que tenha a caneta na mão e até um certo poder de decisão, muitas vezes limitado, né? Mas que há uma influência sobre o que ele diz, sobre o que ele sugere, sobre o que ele opina, mas se faltar conhecimento, né? E essa questão do conhecimento que agrega várias áreas, muitas vezes a opinião dele pode ser descartada. Fala, opa, peraí, eu acredito que você não está analisando todos os aspectos. Então, sem dúvida, precisa ser esse profissional completo. Completo, né, exatamente. E a visão das empresas mudou bastante, né? Aliás, nas últimas décadas aí, pelo menos 20, 30 anos, você pode até... a empresa era aquela só, não, dá lucro, etc. Não, mas qual que é a missão dessa empresa? O que ela quer entregar, né? De que maneira ela se relaciona com o cliente? Então, o ESG deixou de ser uma obrigação ou vitrine, né? Passou a ser uma estratégia de negócio para muitas. Sim, na verdade, assim, o ESG, ele tem que estar atrelado à estratégia. E quando a gente fala isso, a gente lembra que não pode ter duas agendas, né? A organização, ela tem lá uma agenda, a estratégia dela, do negócio,
E antigamente a gente tinha muito ali aquela agenda paralela do chamada responsabilidade socioambiental. Então tinha uma área que cuidava daquilo e puxava aquilo. E as coisas aconteciam em paralelo, elas dificilmente se conversavam. Hoje, a gente, né, principalmente com a ESG, a gente vê que isso, em muitos casos já de organizações, já é uma estratégia até de sobrevivência, né, de perpetuação da organização dentro do mercado, porque o ESG ele nasceu para minimizar os riscos financeiros, controlar esses riscos financeiros provenientes dos aspectos de meio ambiente, de governança e cuidado social. Então, a gente chega lá no mesmo fim, né, por meio da sustentabilidade, de responsabilidade social, de uma série de aspectos. Aí a gente chega no mesmo fim que o ESG. Mas o ESG ele não nasceu com esse objetivo, ele nasceu para reduzir o risco financeiro realmente dessas organizações. E aí, a partir dessa visão, é óbvio que, né, tem que ser estratégico, senão a gente não tem como dar os passos ali e garantir que esse risco vai ser controlado, né? A gente já viu escândalos por aí, né, e que podem, né, dar aí um impacto bem significativo para uma organização se não forem bem tratados e bem cuidados. Com relação à regulação, política pública, etc., né, o que você imagina que tem contribuído para fortalecer essa sustentabilidade empresarial aqui no Brasil? Não pode ser impeditivo, né? Tem que olhar isso como um potencial, como um auxílio para que tenha valor e se sustente no futuro. Olha, João, nós profissionais da área de meio ambiente, nós agradecemos por ter uma pressão regulatória grande, porque é isso que faz, né, uma empresa que está iniciando essa jornada a gente ter força para fazer as coisas acontecerem, ter essa caneta ali. Não, muitas vezes vai ter que ser por meio de regulação, por meio de compliance. Então a gente vai lá e utiliza isso tudo. Mas é claro que deixou de ser apenas compliance, né? Hoje em dia vai muito mais além do que isso. Passa por aquilo que eu comentei de gerar valor. Então, a gente atende legislação, a gente ajuda aí com a parte de resíduo, emissões, produtos químicos. Aí tem legislação para tudo que você imaginar dentro dessa área ambiental, João. Mas pegar isso tudo e ver como uma oportunidade para trazer melhorias e, inclusive, para gerar valor, agregar valor aí para o negócio, né? Falando sobre o grupo KWM, atua na gestão ambiental em várias frentes. Como apoiar essa gestão eficiente dos resíduos? Compartilhar, inclusive, se você quiser, alguns exemplos, Carol, com a nossa audiência. Legal. A gente tem, então, né, são 12 empresas que fazem parte do grupo, tem uma série de verticalizações, então o nosso negócio é fazer gerenciamento total de resíduos industriais. E a gente tem um olhar muito voltado ao chamado aterro zero. Promover isso para o cliente de forma que ele evite e zere o envio de resíduos para aterro, mandando aí para reaproveitamento energético, o coprocessamento, para reciclagem, para reaproveitamento, enfim, daí a gente é bem hábil em encontrar essas soluções. A gente tem uma verticalização que é a reciclagem de plástico, que é a Plascaper, que fica lá na Fazenda Rio Grande, tem a área de coprocessamento, que a gente faz blendagem também, então tem a área de soluções ambientais, que é a Performa, que traz, além de gerenciamento, a gente faz a parte de consultoria ambiental também, de todos os aspectos voltados aí, desde atendimento à legislação, indo aí para a economia circular. Então, é bem bacana ver essa jornada dentro do cliente, né? Que a gente atende ali, às vezes inicialmente, algo voltado mais a um resíduo reciclável, e aí a gente vai entendendo esse processo do cliente, trazendo soluções mais sustentáveis e muitas vezes, né, eu acho que é aí onde o calo aperta para o cliente ali, puxa, mas eu tenho um resíduo aqui que não tá tão fácil, que tá complicado ali da gente destinar, e aí a gente vai atrás de soluções, de tecnologias para promover isso dentro do cliente. Isso é bem bacana. Eu já tive a oportunidade de conhecer, foi muito legal. A gente acompanhou muitas fotos e vídeos dessa feira que vocês participaram. Posso chamar de feira? Pode sim. Uhum. E é interessante observar, inclusive, algumas imagens, aqueles caminhões, né? E muito característicos, né? Aqueles caminhões americanos e tal, mas isso é completamente adaptável à nossa realidade. Não precisa ser o caminhão
caminhão americano, é o nosso caminhão aqui, brasileiro, mas com essa solução, né? Com essa tecnologia para gerar não só um aumento, a autonomia melhor, a autonomia do trabalho, a questão de uma maior eficiência. Então, é muito bacana isso, né? Que a gente tem acompanhado. E, pelo visto, cheio, lotado, hein, Carol, a feira? Lotado. E é uma feira exclusiva para pessoal que atua nessa área aí de gerenciamento de resíduos. Então, é muito bacana você ver gente do mundo inteiro, expositores do mundo inteiro, não só lá dos Estados Unidos, mas tinha expositores da Europa, da Índia, da China, claro que americanos, canadenses. Então, é bem legal ver que o mundo inteiro se voltou aí para esse local nesse momento. E aí, soluções voltadas a tecnologias, né, que vão desde a parte de incineração, mas também a equipamentos mesmo do dia a dia, né? Me fugiu o termo, mas o que a gente precisa para fazer rodar, né? Uhum. Então, arames, para embalar os fardos de resíduos, desde esse tipo de solução simples que é necessário, até aí aquelas tecnologias bacanas. E uma coisa, né, que eu queria comentar a respeito aí das imagens, João, lá eles fazem um trabalho social também bem bacana, né, se me permite comentar, claro. Que é um leilão. Eles fazem um leilão. As empresas que são apoiadoras, elas levam e doam equipamentos, serviços, e isso tudo é leiloado, né? Sabe aquele leilão tradicional americano que o cara fala rapidinho assim? Acontece ali o leiloeiro e o pessoal dá os lances ali na hora, e todo esse recurso é voltado ele é voltado a organizações de apoio à ciência e ao desenvolvimento aí de tecnologias, tá? Então são organizações não governamentais lá dos Estados Unidos que são apoiadas por essa iniciativa. É bem bacana. Que bacana. Olha, aproveitando, Carol, a tua participação, a presença conosco aqui no nosso Pan News Curitiba, eu queria te perguntar, o que realmente diferencia uma empresa comprometida de uma que apenas se posiciona como sustentável? Antigamente, a empresa sustentável, um desenvolvimento sustentável, aquele crescimento que se busca, etc. Mas a diferenciação, né? E a gente, quando conversa com esse público, empresários e tal, como olhar para o próprio negócio e fazer essa crítica, essa reflexão, tentar enxergar de que maneira a sua empresa está posicionada. João, eu gosto de falar que o ESG ele é uma agenda, e como qualquer agenda, cada um tem a sua e coloca as suas prioridades. Então, não adianta esse empresário ir lá e olhar para o que o mercado está fazendo, eu vou copiar. Eu sou, por exemplo, a Jovem Pan, o Grupo RIC. Eu vou olhar para uma indústria, tipo, sei lá, Coca-Cola. Não, eu vou olhar para quem está fazendo ali também algo semelhante ao que eu estou fazendo. Então, não, é um olhar para dentro, e claro que também para os seus partes interessadas, chamados stakeholders, para entender o que é mais relevante, o que é importante para a nossa organização, que vai gerar valor para estes stakeholders, para estas partes interessadas, para os meus clientes, para os meus funcionários, para os meus fornecedores, para os acionistas, para os proprietários também, obviamente. Então, o que disso tudo vai gerar valor e vai reduzir risco? E aí eu vou colocar nessa agenda o que é mais importante, o que é mais relevante. Então, você vê uma organização que realmente está, por exemplo, uma empresa de logística, que, eu estou cuidando dos meus motoristas, estou cuidando dessa frota para que ela seja segura, que ela transporte com segurança, eu tenho rastreabilidade de dados. Então, você vê que é uma empresa que está realmente cuidando de algo que está totalmente atrelado ao seu negócio. Não, eu vou falar de, enfim, não sei, de algo que não tem nada a ver. Claro que tem temas que são transversais a essas organizações. A gente falar de segurança do trabalhador é óbvio que tem que estar em todas, né? São correspondentes, né? É relevante aí em todos os setores. E também aquilo que você comentou lá no início, tem que estar atrelado à estratégia da organização. Então, a gente saiu daquele passado que tinha muito espaço ainda só para o parecer ser. E hoje em dia tem que parecer, obviamente, a gente tem que falar disso, mas tem que ser e tem que parecer. As duas coisas têm que andar juntas. E isso é bem importante até porque existem leis já, né, que na Europa já é bem mais forte, mas do chamado greenwash,
Então, se você falar hoje algo que você não faz, né, você pode até sofrer consequências como organização por isso, né? Por estar fazendo... O greenwash é quando você fala que faz alguma coisa aí para o meio ambiente e, na verdade, não é bem aquilo. Você pode fazer ali numa áreazinha da tua empresa, mas no todo não é bem aqui no Brasil tem muito disso? Tem. Não é só aqui no Brasil, né? No mundo todo. Ainda no mundo todo. Que coisa. Carol, eu queria te perguntar, para encerrar, a mensagem que você deixa, né? Para justamente talvez os jovens profissionais, ou quem está estudando, está aí entrando nesse mercado ambiental, as competências indispensáveis para ter essa expertise, essa leitura, inclusive que você compartilha conosco nessa entrevista, o que é bacana observar, pensando numa profissão do futuro, e quais as áreas, as competências que essa pessoa tem que ter para ser um profissional admirável e que, sem dúvida, vai despertar o interesse do mercado. Ah, legal, João. Eu gosto bastante dessa área e gosto, né, de mentorar também alguns jovens engenheiros ambientais, principalmente. Gosto muito de fazer, né, falar sobre esse assunto. João, além das competências técnicas, a gente já falou algumas aqui, né? Tem que ter visão sistêmica. Uma que a gente não comentou, tem que ter autoconhecimento. Tá? E esse autoconhecimento, ele também é para as empresas lá, né? Mas assim, dentro do profissional, ele tem que saber naquilo que o que ele é forte. Em que eu sou bom. E às vezes a gente pega e foca muito naquilo que a gente não é bom, tenta arrumar aquilo lá. Não, mas eu falo assim, foca naquilo que você é bom. Vai lá e olha para aquilo que você é forte e vai atrás. Mas tem que ter as competências técnicas também que não são da sua área específica, né? Que são a parte financeira, comunicação, a parte de soft skills, visão sistêmica. Tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem, porque não é qualquer um que vai ir lá falar com a área de diretoria e vai falar com a área de operação de manhã e a outra de tarde e volta. Tem que saber que pode levar uma lambada, sim, mas às vezes tem que botar a cara ali para fazer acontecer, porque se não tiver essa coragem, as coisas não acontecem, tá? Você ficar lá atrás do computador no dia a dia, as coisas não vão acontecer como você sonhou quando se inscreveu lá atrás, né? Marcou no vestibular, vou fazer engenharia ambiental, vou pensar no planeta. Se não tiver coragem, não vai. Tá aí, Carolina Bedran, diretora de ESG e Impacto no Grupo KWM. Carol, para quem ficou interessado no nosso papo, quer acompanhar, buscar mais conteúdos, te conhecer, redes sociais, teu contato, fica à vontade para poder conversar com a nossa audiência. Tá bom. LinkedIn é Carolina Bedran, o da KWM é KWM Solutions, e lá no Instagram também. Tá aí, obrigado, Carol, agradeço pelo papo, pela entrevista, portas sempre abertas aqui para a gente poder falar sobre esse tema e também as iniciativas do grupo KWM. Projeto Iniciativa Fera, são inúmeras questões que inclusive a gente já trouxe anteriormente aqui e seguimos informando o nosso ouvinte. Obrigado, Carol. Obrigada, gente. Agora 10h40.